Neste vídeo, eu quero contar para vocês o que aconteceu depois que nós descobrimos que o meu marido estava com esteatose hepática, a famosa gordura no fígado. E se você não assistiu o vídeo anterior a esse, eu falei o porquê eu escolhi fazer nutrição aos 40 anos. E lá eu contei um pouquinho sobre a minha história, né, na área da saúde ali, nesse buscar conhecimento ali sobre saúde, e que isso me despertou depois de muito tempo por conta do diagnóstico que o meu marido teve. Quando meu marido, então, teve esse diagnóstico, né, a gente procurou um especialista no caso dele e encontramos um nutricionista que ele trabalha nessa área de forma integrativa, né, olhando não somente o problema, mas olhando o paciente como um todo. E ele passou, então, né, a forma como o meu marido deveria fazer, trocando a alimentação, né, suplementando aquilo que faltava, para que meu marido pudesse, então, ter resultados. Quando meu marido recebeu ali as informações necessárias, eu pensei, bom, eu vou ter que cozinhar para o meu marido, que eram alimentos que eu e minha família também comia, porém, tendo restrições a alguns alimentos, né? Alimentos com muitos carboidratos, alimentos com amido, no caso o arroz, o feijão, né? As raízes, a batata, isso foi tudo cortado por conta do excesso, né, de amidos e carboidratos que iam piorar o caso do meu marido. E se ele quisesse ter uma resposta mais rápida, ele teria então que retirar esses alimentos, pelo menos para o tempo do tratamento, né, até que ele pudesse, então, depois, aos poucos, ir voltando alguns alimentos ali na alimentação dele, né, no hábito ali diário dele, mas não todos, né? Porque a gente entende hoje, eu entendo que os carboidratos refinados, né? Do pão, da bolacha, né? Do bolo ali, do macarrão, isso não faz tão bem ao nosso organismo, né? E eu quero trazer mais vídeos futuros explicando um pouquinho sobre tudo que eu estudei sobre esses tipos de alimento. E aí, então, eu pensei, bom, eu vou fazer para toda a família o que o meu marido está comendo, né? Porque não era nada para algo específico no sentido que outras pessoas não poderiam comer. Por quê? Qual que foi a base da alimentação? Tudo que é natural, né? Tanto legumes, verduras, carnes, né? Todos os tipos de carnes, alguns tipos de frutas também. O meu marido teve que retirar, ficar com algumas específicas, né? E aí, então, foi que eu falei, não, eu vou fazer junto com ele para incentivá-lo e para mim também ter benefícios, porque mal não iria fazer, porque são alimentos naturais, né? E comecei a fazer junto com ele. Eu estava, nesse momento, né, antes de iniciar, com alguns sintomas, né? Eu estava me sentindo muito indisposta, com uma canseira que parecia que nunca acabava. Eu já acordava extremamente cansada. Parecia que eu nem tinha dormido, porque eu acordava já com o meu corpo muito pesado e cansado. Muitas vezes eu sempre coloco o celular na sala para despertar, e eu ia colocar o celular, eu ia, né, acordava com o despertador, ia até a sala, desligava o despertador, voltava para a cama e dormia até perder hora. E quantas vezes, mesmo na sala, eu acabava deitando ali na sala e dormindo ali no sofá por mais aí uns 40 minutos e acabava perdendo hora. E isso estava me deixando muito chateada, porque eu não queria viver assim, mas era uma coisa que eu não estava conseguindo lutar contra, né? Sempre pensamentos muito depressivos, né? Pensamentos muito tristes, né? E fadiga, né? Aqui na minha casa, da cozinha para a sala, tem ali 15 degraus leves,
mas eu chegava ali no final dos degraus como se eu tivesse corrido uma maratona, muito canseira, muito cansaço, muita dor nas pernas, muita falta de vontade de fazer as coisas, né? E aí eu comecei, então, junto com meu marido, a consumir muito mais proteínas, né? Porque eu não consumia tanto antes, era uma ou outra, às vezes passava 2 dias sem comer, e era uma quantidade bem pouca. Então, a gente aumentou a quantidade de proteínas de todas as carnes, de todos os animais, né? Parei de comprar os processados, ultraprocessados, né? A gente começou a se alimentar realmente só daquilo que era natural, só saladas, verduras, legumes e algumas raízes eu comia com os meus filhos, né? Meu marido não podia, mas eu ainda fazia isso, né? E, em geral, ali, tudo que era da natureza, tudo que era natural, a gente estava consumindo. E, por incrível que pareça, num período muito curto de tempo, em 15 dias, acho que nem isso, eu já estava acordando muito mais disposta, muito mais disposta. Eu acordava muitas vezes antes mesmo do despertador tocar. Eu estava muito mais disposta, acordando com muito mais energia, muito mais. Durante o dia já não estava sentindo mais aquela canseira, aquele sono depois do almoço que era incontrolável, eu já não estava sentindo mais. Fora que eu emagreci 5 quilos em 2 meses, né? Eu desinchei, perdi toda aquela. Eu vou até postar uma foto aqui do antes e depois, que eu perdi toda aquela barrigona que eu estava, que já estava parecendo barriga de grávida. E foi incrível, sabe? Todo esse processo. Foi muito maravilhoso, porque em pouco tempo eu já comecei a ver resultados dessa mudança de tirar tudo aquilo que era industrializado, tudo aquilo que era processado da vida minha e da minha família. E o mais engraçado de tudo isso é porque, assim, eu estava num processo, ali num tempo de comer muitos doces, principalmente depois do almoço. Eu deixava os meus filhos na escola, passava no mercado, comprava um bolo de pote, comprava um chocolate e ia comendo até chegar ao trabalho. E isso já estava virando um hábito, uma dependência, porque se eu não fazia isso, à tarde no trabalho, eu tinha que ligar em algum lugar e pedir para levar ali um bolo de pote, alguma coisa nesse sentido. E isso já estava começando a me incomodar, porque eu percebi que já estava virando também assim um vício, né, uma dependência. E, por incrível que pareça, essa vontade, eu achei que eu ia sofrer com vontade, com aquele desejo, nossa, que desejo, não posso mais comer açúcar, não posso mais comer doce. E não, na verdade, não aconteceu esse processo. Não vou negar que de vez em quando dava uma vontade, um desejo, mas não era aquela coisa assim incontrolável que eu estava tendo antes. Por quê? Eu fui entender, né, com esse processo, que o meu corpo estava totalmente desnutrido. Então, ele pedia aquele doce, porque era uma energia rápida que eu tinha momentânea. E quando eu comecei a nutrir meu corpo com comida de verdade, com mais proteínas, que a proteína e a gordura, né, da carne, ela traz saciedade, ela nos dá saciedade, ela nutre o nosso corpo. Então, essa vontade daquilo que realmente fornecia uma energia rápida foi passando, porque o meu corpo ele estava sendo realmente nutrido com aquilo que ele realmente precisa para sobreviver, para viver de forma saudável, né? Então, entender tudo isso foi um processo muito maravilhoso, sabe? Por isso que eu até falo, às vezes as pessoas falam, eu quero parar de comer açúcar, eu estou evitando o açúcar. O problema de você parar de comer açúcar e não nutrir o seu corpo com aquilo que ele precisa é você ter quedas muito grandes, em ficar um tempo sem comer o açúcar, não nutrir o seu corpo com aquilo que ele precisa. Quando você cair, a queda vai ser grande, né? Então,
primeiramente a gente tem que nutrir o nosso corpo, porque ele nutrido, ele não vai mais buscar e ter necessidade do açúcar, do excesso, né, dos carboidratos. Então, tudo isso foi maravilhoso. E aí eu estou vivendo, né, agora essa forma e não tenho mais necessidades, não tenho mais prazer nesses alimentos que eu sei que não vão trazer nenhum tipo de nutriente para o meu corpo. E eu espero que essa minha experiência, né, e eu quero trazer mais coisas nesse sentido para vocês, espero que essa minha experiência inspire você a também testar isso, tirar tudo que é alimentos processados da sua vida e se nutrir com aquilo que realmente a natureza nos entrega, né, os alimentos ali mais originais possível, né? Tanto as proteínas, as carnes, quanto os legumes e as verduras ali que nós temos de forma mais natural, tá bom? Beijinho e até o próximo vídeo.